artistas da costura! Como vocês estão? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. E no vídeo de hoje eu estou aqui para responder a questão: será que vale a pena investir em uma máquina de corte ou é melhor continuar na tesoura? Então, sem enrolação, bora começar o vídeo de hoje! Para começar, eu vou falar brevemente sobre a máquina de cortar tecido que eu tenho. Ela é da marca Flawheel e ela está disponível no Magazine Luiza. Eu vou deixar o link para vocês aqui nos comentários fixados. Mas antes de você ir no link e conferir, vamos falar um pouquinho sobre ela. Essa máquina eu tenho há mais ou menos 2 anos. E na época eu realmente precisava ter uma máquina de cortar tecido, porque eu fazia roupas para vender. Então eu fazia muitas peças por dia e na tesoura eu já não estava conseguindo cortar. Eu estava ficando com uma dor assim no dedo, que ela vinha por todo o meu braço, pelo movimento mesmo de cortar na tesoura. Esse foi assim o motivo principal pelo qual eu precisava de uma máquina, mas não é só isso. Como eu falei, eu costurava para vender e eu fazia roupas. A maioria das peças que eu vendia eram calças. E na tesoura eu conseguia cortar uma calça de cada vez, o que demandava um tempo enorme, sem falar que para você cortar na tesoura, obviamente vai demorar mais. A máquina de corte, ela é elétrica, então você liga na tomada e ela corta super rápido, você só segura e você não vai fazer esforço nenhum, porque você só segura aqui pela alça e é ela que corta. Você não precisa ter aquele esforço que a gente tem para cortar na tesoura. Por exemplo, quando você está cortando um tecido mais grosso na tesoura, você acaba ali tendo que fazer uma força maior com o seu dedo, e esse era o maior motivo pela causa da dor que eu estava começando a sentir. O seu único trabalho para cortar o tecido vai ser guiar a máquina, mas o corte mesmo ela faz sozinha. Outra coisa, como eu só conseguia cortar uma calça por vez, demorava muito tempo só cortando o tecido. E como eu falei, na tesoura, por exemplo, para cortar as calças, eu precisava cortar uma por vez ou no máximo 2, que era exatamente ali a quantidade de tecido que eu conseguia cortar junto, dependendo do tecido. Por exemplo, quando era algodão, eu realmente conseguia cortar 2 calças de cada vez, mas se fosse um tecido mais grosso, tipo moletom, era uma por vez. Então imagina o tempo que isso demorava. E obviamente eu não só precisava cortar, como montar as peças, e também eu fazia todo o processo, então também tinha que ter o atendimento, e isso acabava demandando muito tempo para mim só cortando as peças. Então a máquina me ajudou também a poupar tempo, porque eu conseguia cortar várias calças de uma vez. Você consegue colocar várias camadas de tecido de uma vez só. E o corte também é muito mais rápido do que na tesoura, como eu falei antes, porque é só passar ali a máquina onde você demarcou e pronto. E agora talvez você esteja se perguntando: nossa, mas eu vejo vários vídeos aqui do canal em que você não está usando a máquina de corte, você está usando tesoura. E sim, em vários vídeos eu estou com essa tesoura aqui, que inclusive é o meu xodó. Eu tenho 2 tesouras exatamente iguais, uma eu uso só para cortar tecido, que é essa aqui, e eu tenho outra dessa que eu uso para outras coisas. Eu já falei aqui no canal, não use sua tesoura de cortar tecido para cortar qualquer outro material, nem papel. Enfim, é essa tesoura aqui que eu amo para cortar tecido, comprei pela Shopee, vou deixar o link aqui nos comentários fixados também. E no caso, por que tem vídeos que eu estou usando a tesoura, já que eu tenho uma máquina para cortar tecido? É que depende muito do que eu vou cortar. Já apareceu vídeos em que eu estou usando a máquina de corte e tem vídeos que eu estou usando a tesoura. Simplesmente porque depende do tecido e do tamanho da peça que eu vou fazer. Por exemplo, nos vídeos em que eu estou fazendo casaco TED, que é um tecido mais grosso e que eu tenho que cortar várias camadas daquele tecido grosso, eu uso a máquina de corte. Agora, quando eu estou fazendo patchwork, estou usando tricoline, uma coisa pequenininha, eu uso a tesoura. Mas assim, a pergunta de milhões: eu devo ou não comprar uma máquina de corte? Depende. Você precisa de uma máquina de corte? Você tem já essa dorzinha no dedo que vem subindo pelo braço? Se você já está sentindo essa dor, eu recomendo que sim, você compre a máquina de corte, porque além de te ajudar a acelerar os seus processos, essa dor vai acabar. No meu caso, acabou completamente. Mesmo que hoje em dia eu use a tesoura, às vezes eu não sinto mais essa dor quando eu uso a tesoura.
Naquela época que eu comentei com vocês que eu sentia essa dor, só de começar a cortar dava ali 5 minutos já começava a doer. E era uma queimação, eu não sei explicar pra vocês, mas era realmente uma dor meio forte assim. Então ela passou, eu não tenho essa dor hoje em dia mais. Uma outra questão, o que você costura? Porque assim, se você for fazer só patchwork, talvez você possa até comprar uma máquina de cortar tecido menor. Essa que eu tenho, ela é grande, ela não é a profissional, aquela enorme, mas ela é já uma intermediária, porque tem aquelas que são bem pequenininhas, que é bananinha, essa daqui. E aí tem essa daqui que já é um pouco maior, ela é mais robusta. Mas se você só faz patchwork ou trabalha com coisas menores, ou até mesmo se você não costura tecidos grossos, como por exemplo moletom, eu uso o moletom de exemplo porque o moletom é um dos tecidos que eu mais tenho dificuldade de cortar na tesoura. Porque eu acho ele bem grosso, então se eu coloco 2 camadas de moletom, eu já sofro para cortar na tesoura. Então, assim, depende do seu uso. Eu recomendo, caso você precise cortar várias camadas de tecido de uma vez, porque para isso a máquina ajuda muito. E eu tenho um vídeo aqui no canal só testando essa máquina, por isso que aqui eu não estou fazendo um review dela, porque eu já fiz. Então, caso você queira assistir para ver no detalhe ela funcionando, as camadas de tecido que eu consegui cortar, eu vou deixar no final desse vídeo aqui. Então, assim, o resumo de tudo. Se você precisa cortar várias camadas de tecido, se você já está sentindo dor pelo uso repetitivo da tesoura, se você costura muitas peças por dia e aí você precisa agilizar o processo e não perder tanto tempo cortando, e se você trabalha com tecidos grossos que você precisa realmente ali de uma ajuda, porque na tesoura é sofrido, comprem. Hoje em dia eu já não costuro para vender, então eu realmente não uso ela tanto como eu usava antes. Mas quando eu preciso cortar um tecido mais grosso, eu não penso 2 vezes, eu pego a máquina de corte e corta bem rapidinho, não sofro nem um pouco. Se você costura casualmente, você pode continuar com a sua tesoura tranquilamente, se você não tem pressa e só corta tecidos mais leves, a tesoura funciona perfeitamente. Então, basicamente, depende do seu uso. Eu espero demais que vocês tenham gostado desse vídeo. Se eu te ajudei de alguma forma, deixa uma curtida aqui que me ajuda muito. Se inscreve no canal se você ainda não for inscrito. Ativa o sininho de notificações porque o YouTube vai te avisar todas as vezes que saírem vídeos novos. Eu vou ficando por aqui e eu vejo vocês no meu próximo vídeo. Até mais, tchau!